Olá, seja bem-vindo. O TV O Jornal está começando com as principais notícias de Votuporanga e região. Confira o que preparamos. Obras na Avenida Emílio Arroio Hernandes entra numa nova etapa, trazendo melhorias para o trânsito e também para os moradores da região norte. Saúde mental. Setembro Amarelo é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Saiba onde procurar ajuda e quais os tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Tem oportunidades de concurso público na nossa região, vagas de emprego no nosso quadro Teleemprego e as informações da previsão do tempo. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O TV O Jornal já está no ar. A gente começa a edição de hoje com notícias policiais. Uma motociclista de 59 anos morreu depois de ser prensada por uma van e uma caminhonete em um acidente registrado na última quinta-feira em uma rotatória que liga a Avenida Expedicionários Brasileiros com a Líbero de Almeida Silvares, no centro de Fernandópolis. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida pela van e ficou prensada entre o veículo e a caminhonete. De acordo com o boletim de ocorrência, a motociclista foi socorrida e levada para a Santa Casa de Fernandópolis, mas devido aos ferimentos, foi encaminhada para o Hospital de Base em Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Informações do site G1. E a Polícia Ambiental resgatou 54 animais em uma rinha de galo no Parque das Aroeiras, em São José do Rio Preto, na manhã de domingo. Os responsáveis foram multados em R$ 313 mil. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a rinha de galo foi descoberta após uma denúncia e encontrou 34 pessoas no local, além dos 54 animais que foram apreendidos. Também encontraram apetrechos de rinha, além de 2 armas de fogo e 4 munições. Ninguém foi preso. Informações também do site G1. A gente muda de assunto agora. 2 secretarias da Prefeitura de Votuporanga vão realizar agora à tarde na Câmara Municipal audiências públicas. O repórter Danilo Arroio Martins traz os detalhes para a gente. A primeira audiência será da Secretaria da Fazenda às 3 da tarde. O objetivo é discutir e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício financeiro 2023. A segunda começa às 3h30 e será apreciado o relatório de execução orçamentária da saúde, também correspondente ao segundo quadrimestre desse ano. Os interessados podem acompanhar as audiências através dos canais da Prefeitura de Votuporanga pelo YouTube. Chegou a hora do nosso quadro Teleemprego, com oportunidades no mercado de trabalho. Confira. O posto de atendimento ao trabalhador em Votuporanga tem vagas disponíveis para vendedora, entregador, estoquista, mecânico de autos, representante comercial, auxiliar de mecânico e auxiliar de laboratório de análises físico-química. O PAT fica localizado no centro do empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, no número 4.497. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Acesse o site empregavotu.com.br, cadastre seu currículo e concorra às vagas. A Associação Comercial de Votuporanga tem vagas disponíveis para ajudante de motorista, estoquista, vendedora temporária, vendedora, instalador de som e acessórios automotivos, ajudante de marcenaria, marketing, biomédica, esteticista, instalador de alarme, salgadeira, consultora de vendas, vendas e-commerce, atendente de balcão, call center e especialista em CorelDRAW. Se você ficou interessado, envie o seu currículo para emprego@acvnet.com.br ou envie pelo WhatsApp, que é 17 98132 0022.
A ACV fica na Rua Mato Grosso, no número 3.549, quase esquina com a Rua Pernambuco. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. E falando em oportunidades, Penápolis está com inscrições abertas para um concurso público. Confira as vagas disponíveis com a Ana Carolina Prado. São várias oportunidades oferecidas pela Prefeitura de Penápolis para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Dentre elas estão fonoaudiólogo, médico de família, médico plantonista clínico geral, médico plantonista ginecologista, médico plantonista pediatra, museólogo, fiscal de rendas, técnico de enfermagem, motorista, padeiro, eletricista, pintor, operador de máquinas e tratorista. As inscrições estão disponíveis no site oficial do concurso até o dia 27 de setembro. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 100 e as provas objetivas serão no dia 29 de outubro, em horário e local divulgados posteriormente. Os interessados devem consultar o edital completo online para ver os requisitos, salários e demais informações sobre as vagas oferecidas. Muito obrigada, Ana, pelas informações. Para se inscrever, acesse o site penapolis.sp.gov.br. Boa sorte! A gente fala agora sobre infraestrutura. A obra de revitalização da Avenida Emílio Arroio Hernandes continua e a cada dia mostra os benefícios que isso vai trazer, principalmente para quem mora na região norte da cidade. A nossa equipe conversou com a secretária de Planejamento e Habitação de Votuporanga para saber qual o balanço da obra realizada até aqui e quais são os próximos passos desse trabalho. Iniciadas em janeiro, as obras de revitalização da Avenida Emílio Arroio Hernandes, principal via de ligação entre o centro e a zona norte da cidade, continuam em ritmo acelerado, obedecendo os prazos pré-determinados. De acordo com a Secretaria de Planejamento do município, já foram investidos até agora na revitalização da Avenida Emílio Arroio Hernandes R$6,5 milhões de reais. Os recursos vieram de emendas parlamentares e também da própria Prefeitura de Votuporanga. Entre as melhorias que estão sendo realizadas estão construção de uma ciclovia de 1,5 km entre a Avenida Nasser Marão e a Rua Holanda, revitalização do calçamento e construção de novas vagas de estacionamento, além da instalação de novos postes de iluminação. Até o momento nós estamos finalizando agora a quarta etapa, nós já estamos 80% concluído dessa quarta etapa, já foram investidos mais de 6 milhões ali nessa obra e agora as próximas etapas nós vamos finalizar a pavimentação, fazer trechos de calçamento ali só nesse entorno dessa rotatória, faremos também guias de acessibilidade, rampas de acessibilidade e vamos plantar grama. E aí agora a gente encerra os nossos recursos e as nossas etapas de revitalização. A obra é um dos principais projetos do plano de governo do prefeito Jorge Seba. E apesar dos transtornos causados por interdição das vias durante os trabalhos, deve trazer uma melhora significativa na qualidade de vida de pedestres, motoristas, comerciantes e principalmente para quem mora e trabalha na região norte. Lógico que tem os transtornos e tal, de ter os impedimentos, mas é algo assim, é o mal que vem para o bem, né? A gente está percebendo que está aumentando o fluxo, tem lugar para estacionar. Eu acho que do jeito que está aí tá bom, mas vai melhorar mais ainda. Muito bom para nós aqui do comércio, uma maravilha, temos que agradecer, muito, muito. Apesar de alguns transtornos, vale a pena então? Vale a pena, muito, valeu a pena. O pessoal que vem de fora aqui na loja comenta que uma maravilha. E para nós também, muito bom. Muito bom mesmo. A iluminação, lugar para estacionar, porque antes era péssimo. Agora aqui é até bom, né? Os clientes que vêm, tem lugar para estacionar, foi joia. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco tem as informações da previsão do tempo e saúde mental será um dos destaques. O mês de setembro chama a atenção para uma campanha sobre a prevenção ao suicídio. Saiba como falar sobre esse assunto no ambiente de trabalho e onde buscar ajuda no Sistema Único de Saúde. O intervalo é rápido e eu espero você.
TVU Jornal de volta com as informações da previsão do tempo. De acordo com o portal Climatempo, nesta terça-feira, nós seguimos com um dia ensolarado, com aumento gradual de nuvens. À tarde, há previsões de pancada de chuva e à noite o céu volta a ficar aberto. Mantenha-se preparado para as mudanças climáticas ao longo do dia. Lembrando que o alerta de calor extremo na nossa região continua. Vamos às temperaturas. Em Américo de Campos, a máxima é de 40 graus e a mínima 25. Umidade relativa do ar fica entre 44% e 17%. Em Andeara, temos a máxima de 40, a mínima de 24 graus e a umidade relativa do ar fica entre 14% e 49%. Em Pontes Gestal, a máxima é de 41 graus e a mínima 25. Umidade relativa do ar fica entre 12% e 38%. Aqui em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 41 e a mínima de 24 graus. No momento, a temperatura é de 35 graus. E essa temperatura máxima de 41 está prevista para as 4 horas da tarde. Umidade relativa do ar fica entre 17% e 45%. A gente muda de assunto agora para falar sobre saúde mental. O mês de setembro, Setembro Amarelo, é uma campanha de prevenção ao suicídio. O tema foi abordado ontem em uma palestra para os colaboradores da Unifev. Confira. Uma palestra para os colaboradores abordou a importância de prevenir o suicídio. A iniciativa teve como objetivo conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância de cuidar da saúde mental, identificar sinais de sofrimento emocional e buscar ajuda quando necessário. O trabalho influencia muito na nossa saúde mental, influencia muito na nossa vivência do dia a dia. Então, eu acredito que trabalhar os problemas que nós estamos tendo dentro do trabalho em relação à nossa saúde mental, vai aí angariar muitas coisas boas na nossa vida, né, no nosso dia a dia. A palestrante Juliana Santos atua como docente no curso de psicologia da Unifev e também desempenha um papel crucial como psicóloga no NAPS, Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social da instituição. Sua experiência na área da saúde mental a tornou a palestrante de destaque para abordar um tema que, embora muitas vezes seja negligenciado, não pode ser ignorado. A gente está promovendo uma conscientização, informações importantes em relação à prevenção ao suicídio. Por que falar sobre o suicídio? Como identificar sinais, se alguma pessoa próxima, por exemplo, está apresentando algum indício de um planejamento. Como pedir ajuda, né, se a própria pessoa está passando por um momento difícil, está tendo algum tipo de pensamento. O Setembro Amarelo é uma campanha global de conscientização que busca quebrar um tabu em torno do suicídio e oferecer informações e recursos para a prevenção. A Unifev segue comprometida em oferecer suporte e recursos para seus membros, garantindo que a importância desse tema seja sempre reconhecida e abordada de forma responsável e compassiva. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas e a gente não sabe como. Então uma palestra dessa é muito importante porque ela nos ensina e nos informa a ajudar outras pessoas e também se for a gente que estiver passando por esse tipo de situação. Dentro da Unifev, para os alunos e colaboradores, nós temos o NAPS, que é o Núcleo de Apoio Psicossocial e Pedagógico, em que a gente oferece um acolhimento emocional, psicológico para as pessoas que estejam passando por algum sofrimento emocional, dificuldade de lidar com algum problema. E como falar sobre esse assunto no ambiente de trabalho? Parece um desafio, né? Como identificar sinais de sofrimento mental em colegas? Como ser um apoio emocional para quem precisa de ajuda? Sobre isso, a repórter Júlia Domênices conversou com a psicóloga Adriana Botelho, que deu orientações importantes. Confira. Para falar sobre o Setembro Amarelo, está ao meu lado a Adriana Botelho, ela que é psicóloga e docente da Unifev. Seja bem-vinda, Adriana. Fala pra gente um pouquinho quais são os principais sinais de um suicida e se é possível identificar esses sinais no ambiente de trabalho. Assim, há uma mudança de comportamento, né? A pessoa começa a ter humor reduzido, então ela começa a se isolar, ela começa a mudar o padrão de comportamento, ela começa a se despedir, a dar sinais de que ela, né, vai se afastar. Então, são sinais de mudança de comportamento, de autocuidado, abuso de álcool e drogas, né? Então, assim, às vezes a pessoa pede ajuda, mas de um jeito não muito direto, né? Então,
você vê que a pessoa está com uma energia reduzida. E de que forma que as empresas elas podem trabalhar a prevenção ao suicídio? A gente sempre diz que a empresa ela é responsável por ter um ambiente de trabalho saudável. Então, trabalhar fatores protetivos, como escuta ativa, o gerente, o gestor, ele está atento, né, a problemas de sofrimento emocional, os colegas e a rede, né, então as pessoas elas também estarem sensíveis aos problemas emocionais dos colegas, criar espaços coletivos de discussão e de prevenção, né, falar sobre isso, falar sobre o suicídio, falar sobre prevenção, e na verdade é falar sobre saúde, sobre bem-estar, criar espaços de bem-estar, né, espaços onde as pessoas possam falar do sofrimento, mas também possam ter vivências de prazer, de suporte, né, de suporte afetivo, de estrutura, né, olhar para os interesses dos funcionários também. Cultura humanizada, né? Como que os gestores podem trabalhar a humanização com os colaboradores? Na verdade, falar em humanização é considerar que os seres humanos são seres integrais, que eles têm necessidades pessoais, que eles têm necessidades de casa, eles têm familiares, que eles não são pessoas só que trabalham, né? Como a gente disse agora há pouco, não é só um número no crachá, é uma pessoa integral. Então, considerar que as pessoas são pessoas é isso, né? Então, é um ser humano completo, que tem necessidades, que precisa se sentir bem, que precisa ser reconhecido, né? Precisa participar, ser ouvido, ter autonomia, né? Fazer um trabalho que gosta, ser tratado com respeito e com justiça, com ética, né? Isso é uma cultura humanizada, uma cultura que leva em consideração as necessidades das pessoas, né? Dos seres humanos, não só da organização. Então, precisa haver um equilíbrio aí, né? Então, deixa para o pessoal, né, algumas dicas de saúde mental. Então, a gente precisa fortalecer o capital psicológico. Então, as pessoas têm que ter esperança, têm que ter propósito, têm que acreditar que são capazes, né, que vão dar conta, que estão crescendo, né, na organização. Elas têm que ter a sensação de que estão preocupados com ela também, né? Então, o trabalho tem que estar organizado, tem que haver justiça, o horário, a carga de trabalho, as pessoas tem que participar, tem que conversar, tem que ser consultadas, né? Então, são coisas que fazem com que a gente tenha prazer em trabalhar, né? Porque as pessoas satisfeitas, elas produzem mais. Então, cuidar das pessoas, como eu cuido do computador, como eu cuido da parede, da máquina, do microfone, né? Então, fazer manutenção também da saúde mental das pessoas. É simples, né? Se eu tenho um cuidado com a estrutura, com a parte física, né? Por que eu não tenho o cuidado com as pessoas? Então, a organização, ela é sempre feita disso, né? Ela é estrutura, ela é equipamento, técnica, mas ela também é pessoa, ela também tem um lado humano aí, né? Então, tem uma gestão de pessoas robusta, que cuida das pessoas como a gente cuida dos outros fatores presentes ali no mundo do trabalho. Muito obrigada, Júlia, pelas informações. Vamos saber agora como procurar tratamento. Quais são os tratamentos e acompanhamentos oferecidos pelo SUS aqui em Votuporanga para quem sofre desses transtornos mentais. O repórter Danilo Arroio Martins traz as informações para a gente. O mês de setembro é o mês Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida. E para sabermos como é realizado o tratamento de problemas mentais aqui em Votuporanga, através do SUS, nós vamos conversar com o Reinaldo de Carvalho, ele que é coordenador do Programa de Saúde Mental. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de saber, quem sofre algum problema mental pode procurar ajuda onde pelo SUS aqui em Votuporanga? Qual que é o primeiro passo? Então, aqui em Votuporanga, hoje, a gente tem acolhimento em qualquer unidade de saúde. Então, eu sempre oriento que quando o indivíduo apresenta algum sofrimento emocional ou algum pensamento de ordem que não está ajustado com a questão da qualidade de vida, procurar a sua unidade de saúde no próprio território, que é onde a gente tem equipes capacitadas para fazer um primeiro atendimento e poder direcionar esse indivíduo de acordo com a necessidade dele. E como é que funciona esse atendimento do CAPS infantil? Quais são os tipos de atendimentos e tratamentos oferecidos? Isso. Quando a gente pensa nos equipamentos da atenção à saúde mental, como os CAPs, eles já são um equipamento um pouco mais especializado, né? E aí esses equipamentos eles vão ofertar o tratamento para reabilitação e para tirar o indivíduo do quadro mais agudo do transtorno emocional que ele apresenta. Então, hoje, os CAPs eles fazem um papel importante da reabilitação desse indivíduo psicossocial
trabalhar a autonomia, né, e direcionar também, se ele está num quadro agudizado, o que vai ser melhor terapeuticamente proposto para que ele volte a uma capacidade funcional. Em relação aos problemas mentais, são fatores de risco para o suicídio? Como é que é feito o tratamento e acompanhamento desses casos? Sim, o indivíduo que tem hoje um transtorno mental, ele é um fator de risco importante para a questão do suicídio. Então, não só o indivíduo que tem um transtorno mental, mas a gente tem grupos, né, que a gente fala que tem alguns grupos específicos que têm maior risco. E estão dentro deles, né, pessoas com sofrimento psíquico, que já têm um diagnóstico psiquiátrico, pessoas que têm alguma dificuldade financeira ou socioeconômica, o próprio grupo LGBTQIA+, é um fator de risco, profissionais de saúde é um fator de risco, pessoas que têm trabalho estressante e pouco retorno financeiro é fator de risco, relacionamentos caóticos, né, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, são fatores de risco. Então, tudo isso é um fator de risco que a gente tem que estar mais atento a essa população, que são grupos específicos, porque tem um maior risco quando comparado à população geral. E qual que é o recado, a orientação que você deixa aí para as pessoas, né, como um todo? Eu costumo sempre falar isso nas minhas entrevistas, que quando alguém te procura e fala que está com uma ideação suicida, o que você fala para ela? Na verdade, eu não falo, eu escuto. Então, eu acho que o recado a gente precisa escutar mais uns aos outros, né? Parar, prestar atenção, escutar, ter afeto, ter empatia, né? Apesar disso estar muito clichê hoje, mas, de fato, a gente precisa ter pessoas que tenham mais empatia pelas outras, né? Então, até porque ninguém que tenta contra a vida faz isso para chamar a atenção. Então, a gente precisa ter um cuidado até expressar o nosso julgamento, né, e entender o que se passa com aquela pessoa, o sofrimento que ela carrega, a história de vida que ela tem, que isso é importante para a gente poder ajudá-la. Ok, mais uma vez, obrigado pela sua entrevista. Se você quiser alguma outra informação, tiver alguma dúvida, basta ligar na rede de saúde mental, anote o telefone, é o 17 3423 6343. Vou repetir, 17 3423 6343. Assunto realmente muito importante e que a gente consiga levar esse debate não só nesse mês de setembro, mas por todo o ano. Falar sobre isso é muito importante para a gente começar a entender e a respeitar os sentimentos de cada um. Assim a gente termina o TVU Jornal, mais notícias. Eu te espero amanhã às 8 horas no Jornal da Manhã Unifev. Até lá!